Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, em função do momento em que estão a ver este, este vídeo, esta pequena gravação. Portanto, vai ser algo curto, mas eu julgo que objetivo e que pelo menos permita ter mais uma ferramenta numa ótica de abordagem aos teus clientes. Basicamente, eu vou trazer aqui algo que não é, vou chamar o modelo prega, não é? Prega numa ótica de pregar de comunicação e não propriamente de pregar, de pregar pregos, não é? Porque isso de pregar pregos, eu lembro sempre desta frase do Mark Twain, que é: quem normalmente anda com um martelo na mão, tudo o que lhe aparece à frente parecem pregos. E outra coisa que é um bocadinho, quer dizer, nem todo o tipo de pancada que nós damos vai ter o mesmo tipo de pressão, não é? E de reação também do outro lado, tendo esta lei quase universal, não é? E de ferro do universo, que é causa e efeito, estímulo-reação. Mas eu vou passar isto muito rapidamente. Neste momento também é importante referir uma visita, tanto ou um gosto, em termos de partilha deste mesmo vídeo ao projeto editorial da Start and Go, e onde, para além de conteúdos meus, há outros conteúdos de outros autores e de outras pessoas também que têm, tanto nesta área das vendas, e o meu é mais vendas e negócio, eu estou muito mais relacionado com vendas e negócio internacional, mas de outros autores que são relevantes e que às vezes podem ser estas pequenas intervenções, não é que não vão mudar o mundo, não é? Mas pelo menos podem nos deixar aqui algum tipo de influência, de um clique que faz com que nós passemos a ter uma abordagem diferente e baseada no modelo e baseada mais na ciência do que no, como eu costumo dizer, mais baseada na ciência do que no freestyle. Portanto, isto de pregar numa ótica de comunicação, como é que isto funciona numa ótica de um cliente e de olhar para ele com o objetivo de quê? De aumentar a probabilidade de venda. Eu não quero, entretanto, olhar para isto como sendo uma fórmula, uma solução mágica. Não é? Portanto, estamos habituados também, e a internet está aí bandida disso, que é de fórmulas e de soluções mágicas relativamente a resolver um problema, e acreditem que não há soluções mágicas, nem há atalhos para o sucesso, não é? Há o tempo na boa direção, não é? Com boas práticas e com bons juízos de valor, é que nos leva aos resultados, não é? Não é propriamente, não quer dizer que não haja formas de ser mais efetivo, de aumentar a probabilidade, e podemos ser mais rápidos, não é? A fazer aquilo que, entretanto, temos de fazer. Isso já tem a ver com fazer bem feito, fazer aquilo que tem de ser feito, tem a ver com produtividade, não é isso que me chama aqui neste pequeno vídeo que estou a partilhar contigo. Portanto, prega, basicamente o que é que temos de olhar para o cliente? É no modo, nós temos qualquer pessoa que, entretanto, seja nos negócios, não interessa se isto é, pode ser o B2C mais simples, como pode ser o B2B mais complexo, mas tenham pelo menos isto na cabeça, numa ótica de ter um processo, de ter um modelo, e esse mesmo modelo de venda estar encaixado, não é, com o conhecimento do caminho de compra, de forma a educar o cliente nesse mesmo caminho, a discriminar a nosso favor, não é? Basicamente é só isso. Umas vezes ganhamos, outras vezes perdemos, não é? E eu próprio ganho e perco todos os dias, não é? Isso está em causa, está em ganhar mais vezes e ter melhores resultados, e nada de comparações, mesmo com outro, ou com outros processos, que as empresas são diferentes, nós somos diferentes, mas sim connosco próprios, e termos certo tipo de ferramentas que nos fazem ser mais efetivos naquilo que fazemos. Basicamente é isso. E é isso que eu vou trazer aqui, de uma forma, ou tentar trazer aqui de uma forma muito, muito rápida. E o prega, como é que funciona? Primeiro, resolver problemas, entregar resultados. Não é? Mais do que vender produtos e serviços, é entregar resultados às pessoas, fazer delas, do processo, do próprio modelo delas, na efetividade, uma melhor versão de si próprias. E a competição deveria ou deverá estar muito focada em sermos melhores do que fomos ontem, mais do que estamos a comparar um conjunto de pessoas que são diferentes de nós, e está tudo bem, ainda bem que somos diferentes. O nosso hardware é mais ou menos, eu gosto de brincar muito com isto, não é? O nosso hardware é mais ou menos parecido, não é? Ou muito próximo uns dos outros, até que estamos dentro da mesma espécie, mas depois os nossos softwares, tudo o que está cá dentro, já não estou a falar de softwares só numa ótica de modelos, é softwares e até de questões, no negócio internacional, até de questões culturais, não é? E é importante às vezes também termos isso em mente, porque muitas vezes também nos esquecemos por vezes, às vezes, não é o facto só de
da pessoa ter outro estilo de comunicação, ter outro perfil comportamental, ter mesmo outra língua, mas mais, às vezes, da cultura da própria pessoa do país, é a cultura do próprio negócio. Isso também é importante, muitas vezes, estudar nesta mesma abordagem. Portanto, peguem nisto, isto é um modelo que eu vou apresentar. Pá, isto é teoria. Você, é teoria. Eu sei que teoria e prática parecem ser a mesma, mas na prática, teoria e prática são coisas distintas, não é? E é um modelo, pá, algo que, entretanto, dá para estruturar na vossa abordagem um cliente, mas que, acima de tudo, é em função desse modelo, pegar ao vosso caso em concreto, não é? Não há soluções mágicas, nem há receitas, não é? Nem fórmulas mágicas, mas pegarem nisto e, entretanto, tentarem encaixar e adaptar ao vosso modelo e cruze muito bem com o caminho de compra do vosso potencial cliente. E isso já não é teoria, isso é prática, não é? E depois testar o que funciona, repete, não é? Na boa direção, está a trazer resultados, estou a medir, estou a controlar, sei o que é que está a acontecer. Ao que não está a resultar, muda, faz pequenas variações e no meio de toda esta abordagem, peguem nisto que eu vos vou falar e apliquem também alguma criatividade, que eu acho que, não foi o que disse, não é? É Einstein, julgo eu, pelo menos diz que é dele, não é? Que a criatividade é um pouco da nossa inteligência a divertir-se. Portanto, prega, primeiro, qual é o problema que nós resolvemos? Que problema é que o cliente tem? Vê, há dois tipos de problemas, não é? Do P de prega, não é? P. Qual é o problema? Esse mesmo problema pode ser problema que a pessoa já tem e já o identificou, como certo tipo de perguntas que nós podemos fazer ao cliente, não é? E que estamos a despoltar, não é criar necessidades, mas é despoltar um conjunto de problemas ou de necessidades latentes que estão lá, mas que ele, por alguma razão, ainda não os descobriu. Portanto, primeiro, qual é o problema que efetivamente resolvemos? A seguir a isso, não é? Numa ótica de nossos serviços, produtos, aquilo que entretanto pode ser um projeto, pode ser uma ideia, não é preciso aqui olhar para questões só mesmo materiais ou mesmo só de influência no outro. Depois temos bem diagnosticados esse mesmo problema, é apresentar-lhe RE, não é? Do prega, apresentar-lhe uma resolução, não é? Qual é a solução em função daquilo que eu tenho como oferta, pode dar uma resposta a esse mesmo problema. Não é? E aí tenho de ter uma capacidade significativa para, pelo menos, apresentar as resoluções para cada um desses problemas. Notem sempre, normalmente os problemas estão divididos em ou questões meramente pessoais da pessoa em causa, do interlocutor, ou da equipa, ou do comitê de decisão, como podem estar em questões estratégicas, como podem estar em questões meramente financeiras. Depois, se quiserem, através de comentários ou de uma outra situação que não esteja aqui tão explícita e tão aberta ou perceptível para vocês, que estejam à vontade, entretanto, de colocar questões e de fazer mais perguntas diretamente, porque para nós sermos também um bom vendedor, uma das situações é ser um detetive, é ser curioso, é ser intenso, mas é, acima de tudo, também ser disponível, não ser interesseiro e ser efetivamente uma pessoa interessada e ajudar genuinamente o outro a avançar no processo e a tomar melhores decisões. Portanto, problema, qual é o problema? Qual é a resolução que a tendência falou? Qual é o mais urgente? Qual é o mais premente? Qual é aquele que provoca mais dor, mais ganho ou menos ganho? A seguir a isso, depois de termos isto bem identificado, numa ótica do prega, é o ganho. O que é isto do ganho? É termos um conjunto de situações que permita realmente demonstrar, daí é que vêm as demonstrações, é aí que vêm os testemunhos, não é? Conseguimos demonstrar que aquilo que, entretanto, nós já fizemos à partida com outros, já teve resultados e se o fizermos e se repetirmos com adaptações neste mesmo novo processo, também vai trazer esses mesmos resultados. Portanto, demonstrar o ganho é muito significativo. E a efetividade maior de ganho que, entretanto, existe, está provado, não é? Há várias hierarquias, mas está provado que são normalmente os testemunhos. É o que os outros dizem de nós, é o que já fizemos pelos outros e não aquilo que propriamente nós dizemos, não as nossas valências, competências, mas sim o que os outros conhecem sobre aquilo que nós, entretanto, já fizemos. Depois, a seguir, no final, não é? Do tal prega de pregar, vem o quê? Vem a componente toda do A, de última letra, né? Prega. Problemas, resoluções, ganhos e o A de ação. Ação no sentido de chamada para ação, de impulso, de fazer com que, entretanto, a pessoa, numa ótica de comunicação, se mova em nosso benefício. Como é que podemos fazer? Com chamarizes, com um bom copy, não é? Com ajuda até de pessoas profissionais nessa área, que há pessoas excepcionais na forma como tanto fazem. Elementos de mensagem, aceleradores de mensagem, processos de influência. E N situações que, entretanto, são passíveis de fazer com que essa mensagem
chegue à pessoa, não é? Àquela pessoa com quem estamos a falar, dentro de um contexto certo e no momento certo. Isto é tudo muito bonito, falado, não é? Mas isto depois de repetido na boa direção, passa a ficar uma competência, não é? Quase, que me permite, uma competência inconsciente, que é, eu nem preciso saber que sei na abordagem que eu estou a fazer. Como bónus, neste mesmo vídeo, deixo também uma mensagem, ou melhor, uma curta, uma situação muito adaptativa que eu já tenho, já utilizo com muitos clientes na componente mais de, eu não vou chamar-lhe, que há um livro fantástico também sobre isso, que é o Skin Selling, mas eu vou tentar fazer uma pequena adaptação também para, que é, quando colocarem perguntas às outras pessoas, pensem também neste modelo. Primeiras perguntas que devem ser colocadas é sobre factos. Factos. O que está a acontecer é isto, isto, isto. Tem consciência de que é isto, 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 com números, não é? Portanto, dar tangibilidade também às coisas. Primeiro, falar de factos. Depois, sobre os factos, de estar ancorado num conjunto de factos e não de argumentos. Agora, é possível haver aqui argumentos pelo meio, desde que, entretanto, alicerçados em factos. É fazer perguntas sobre factos, depois, entretanto, é fazer perguntas sobre opiniões, não é? Saber qual é a opinião que a pessoa tem sobre aquilo que, efetivamente, lhe está a acontecer, do que pode acontecer com uma mudança ou daquilo que não lhe pode acontecer com mudança. Portanto, perguntas sobre a opinião que a pessoa tem. Depois a pessoa consciencializar, passamos que para outra parte, não é? Que é, portanto, factos, opiniões. A seguir falamos sobre o quê? Sobre a implicação que esse mesmo facto ou que essa mesma situação pode ter no negócio ou no caminho que a pessoa está a percorrer. Não sei se me consegui fazer entender, mas basicamente é assim. Portanto, factos, opiniões, implicações do que pode acontecer ou do que não pode acontecer, que é amplificar essa mesma dor se não acontecer, ou o que ganhamos se efetivamente mudamos, e depois o que é que isso implica no final, não é, em termos de perguntas, o que é que isso implica em termos de mudança, numa ótica de orçamento, de budget, de equipas a afetar, de implementação, para que esta mudança se dê. Portanto, nunca levar alguém que, entretanto, nós todos somos baseados em narrativas, somos baseados em crenças, não interessa se verdadeiras, ou se falsas, ou se limitantes, ou se não limitantes. Mas pelo menos é desconstruir. Ninguém leva do ponto A, imagina, do ponto A ao ponto B, alguém, número um, isso é manipulação, não é? Do ponto B, se ela entra não o desejamos. O que é influência? É pegarem alguém que está no ponto A, desconstruir esse mesmo, em benefício dela, não é? Eu estou aqui sempre a dizer situações que estão relacionadas com integridade, com honestidade e com acrescentar valor ao outro lado. Portanto, é desconstruir um ponto A, onde a pessoa está, vamos, entretanto, vender ou fazer com que o outro comprar alguma coisa. Não vale a pena falar do ponto B, que é o que nós fazemos, como é que nós... Não desconstruímos este ponto A. Primeiro, desconstruir esse ponto A. Para quê? Para a pessoa se consciencializar daquilo que faz e daquilo que não faz, e depois sim, depois de, entretanto, ter um conjunto de situações que são passíveis de ela dizer, mas se, e se, não é? E eu fizer isto, podemos chegar a, e aí sim começar a falar de um conjunto de situações que estão relacionadas com um ponto B, que é a nossa feita. Espero que este vídeo, não é? Esta pequena intervenção, tenha deixado algumas. Nós também nas vendas somos, não é? Somos mais agricultores do que caçadores. Portanto, plantar um conjunto de sementes, um conjunto de situações que são passíveis disso, bem regadas, não é? Não interessa nada plantar uma semente se não estiver num solo fértil e se não for regada, não é? Portanto, quer deixar uma semente, uma pequena semente, um breve trecho, o meu pequeno contributo, para que amanhã, pá, dentro deste modelo, e se vocês acharem que isto faz sentido, não é? Se não acharem que faz sentido, está tudo bem na mesma, não é? Que é, se fizer sentido, apliquem. E qualquer questão, estejam à vontade para comentar este vídeo e no que eu puder ajudar e souber, contem com a minha ajuda e mais uma vez grato ao projeto editorial da Mónica Monteiro, da Mónica Monteiro da Start and Go, por me ter aqui num conjunto de pessoas e da equipa, não é? De poder dar um contributo para que vocês se tornem, né, melhores versões de vocês próprios. E no outro dia eu vi uma coisa fantástica, que acho que é assim que eu gostava de terminar sobre a nossa insignificância daquilo que sabemos, que é, não sei qual é o autor, mas pronto, deve ter vindo da Grécia Antiga ou algum filósofo, portanto desculpem se eu entretanto não fiz a pesquisa que eu via, mas acho que deixava esta mensagem no final, que é, trocaria, eu próprio, na minha área de especialidade, trocaria tudo aquilo que entretanto sei por aquilo que não sei. E eu acho que isso mostra também que somos uns, ou deveríamos ser coachables, não é? Passíveis
ser ensinados e, acima de tudo, sermos uns eternos aprendizes, aprender, reaprender, acima de tudo, aprender rápido e depois passar à ação e aplicar, não é? Porque 80% do sucesso daquilo que fazemos não é pensar, não é, quer dizer, é fazer e pensar pelo caminho, mas acima de tudo é execução, ação, pequena, e até, e corrigindo, não é, pelo caminho, pequena, 70%, não sei, não vou estar aqui a dar números, nem citar livros, nem autores, mas é 80% do sucesso de cada um de nós está do valor, está efetivamente na ação, está efetivamente na execução. Um abraço grande e vemo-nos em breve. Obrigado.